Eu acho que não está nem em linguagem cifrada. Normalmente eles colocam lá uma coisa meio cifrada, meio, né, para quem é entendedor, eu acho que está bem claro ali. Eu vejo o seguinte, isso no Brasil sempre foi um problema, sempre se reconheceu, e nós temos que reconhecer que a nossa taxa de juros é alta mesmo. Pois é. Né? Agora, os Estados Unidos, você disse, olha, vai estar zerando a taxa de juros e eles estão precisando baixar mais. Eles vão fazer o quê? Taxa de juros negativa? Né? Eu não acho que não tem jeito. Né? Então eles vão provavelmente zerar. Mas aqui, já é negativa, porque mas aqui não demorou a taxa demais de inflação, a baixar, ministro? O próprio presidente Lula se queixa, falou no pronunciamento no final do ano passado de que os juros têm que cair, que os juros estavam muito altos. Todos nós o próprio presidente se queixa. O juro tem que cair. Mas o próprio presidente também tem a preocupação muito grande de zelar para que a inflação esteja controlada. Acho que o maior ganho que o trabalhador pode ter, e não só o trabalhador, o comerciante, o industrial, é ter uma inflação controlada, ter previsibilidade de que não vai ter aquela maluquice que nós tínhamos 15, 20 anos atrás, né, quando não se sabia o preço de nada, a inflação era descontrolada. Então a inflação ela é controlada pela política monetária. E até setembro nós tínhamos uma ameaça de ter mais inflação do que a nossa meta pressupõe, ou seja, estourar a meta. Então, eu acho que o Banco Central fez um bom trabalho. Eu acho que agora está na hora, me parece, claro, de fazer um movimento inverso. Não tem mais a pressão inflacionária, ajudar a economia a crescer. Ministro, há muitas queixas das empresas de que há um empossamento do crédito, que os bancos não estão emprestando. Você acha que o sistema financeiro brasileiro tem estado à altura do sistema produtivo, ministro? Eu acho que o travamento do crédito que aconteceu no final de setembro e no começo de outubro não tem qualquer explicação com base na economia brasileira. Esconderam o dinheiro, isso veio lá de fora. Houve um pânico, os bancos entraram numa crise de desconfiança e, evidentemente, todo mundo desapareceu com o dinheiro, né, entesourou, sei lá. Agora, hoje me parece que a situação já é bem diferente. Eu vi na semana passada previsões do Banco Central de que o crédito em 2009 vai crescer 16%. E os bancos, a Associação dos Bancos Brasileiros, falando que vai crescer 18%, ou seja, os bancos estão prevendo crescer mais o crédito do que a projeção do Banco Central. E essas reclamações das empresas, então, só acha que são infundadas? Acho que elas são fundadas na realidade que está sendo superada. A partir do momento em que o Banco Central tomou medidas, o Ministério da Fazenda, hoje a estimativa é de que tem em torno de 450 bilhões de reais nos bancos como limite de crédito. Então, eu acho que a economia vai responder essa questão aí. Eu tenho certeza que o crédito não vai ser problema, não. Desses 450 bilhões, o governo já sabe quanto que girou, quanto que foi emprestado? Tem esse dado? Tem como saber? Não, esses 450 bilhões foi uma previsão que saiu na última semana de 2008 para este ano. Quer dizer, neste ano, os bancos começam com 450 bilhões de recursos para serem emprestados. Portanto, tem uma margem enorme para crescer aí o crédito, né, talvez até mais do que esses 16% ou 18% que eles estão projetando. O governo vai tomar alguma nova medida para incentivar a concessão de crédito? Já tomou no ano passado algumas. Está no radar do governo aí alguma nova medida, ministro? Olha, a nossa avaliação é que a situação está se normalizando. Mas se precisar alguma outra medida, isso vai ser analisado e vai ser adotado. Eu acho que a tendência é nós termos um quadro de normalização, né, a partir desse mês de janeiro. Acho que não vai ter necessidade mais não. Você acha que o Banco Central, se reduzir os juros em janeiro, retoma-se uma expectativa positiva ou já atrasou um pouquinho, já demorou demais a reduzir os juros? Eu continuo achando que o Banco Central fez uma política correta. Veja, o que eu estava dizendo, em setembro nós tínhamos a economia crescendo a mais de 6,8%, né, a taxa anualizada, crescendo, portanto, muito forte. A inflação ameaçando passar de 6,5% no ano. Que é o teto da meta da inflação. Que é o teto da meta. Portanto, o Banco Central estava agindo para segurar um pouco a demanda, diminuir o crescimento do crédito. Nós tivemos uma inversão repentina, vamos ser sinceros. Ninguém falava
que ia ter esse travamento do crédito. Foi a partir da quebra daquele banco... O Lehman Brothers, né? Em meados de setembro ali. E aí a coisa aqui desandou também. Mas daí por diante, acho que teve muito... Nós já andamos bastante. Né? O crédito já voltou, provavelmente ainda está num patamar um pouco alto em relação às taxas, o spread, mas acho que a tendência é ir melhorando. O Banco Central não morreu ali com o barulho da bala em setembro, não? Porque muita gente já dizia que aquelas pressões inflacionárias, elas seriam passageiras, porque eram preço do mercado internacional. Dentro do próprio governo eu vi gente falando isso, ministro. Mas falando, como nós somos uma democracia, nós podemos falar e pensar o que quisermos a qualquer hora, comentar, ninguém é proibido. Então não tem problema nenhum. Eu acho que nós temos que olhar o retrospecto. E o retrospecto é o seguinte: o Banco Central pegou em 2003 a inflação com 2,4% ao mês, portanto nós íamos ter uma inflação de 40% ao final do no ano de 2003. Eles reduziram para 12% e foram manuseando. Nós tivemos em 2006 uma inflação de 3,14%. Eu até diria, se fosse dar uma explicação por que o presidente Lula foi reeleito, eu diria duas, né? Bolsa Família e inflação baixa e controlada. Então, e nós temos que olhar esse histórico aí. Agora, essa mudança, com certeza, foi sentida também pelo Banco Central. Acho que eles não são alheios ao que aconteceu e com certeza nós vamos ter um quadro diferente em 2009. Ministro, com licença um minuto. A notícia volta já já. A notícia está de volta com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Ministro, eu queria que o senhor explicasse um pouco a sua função, porque a gente vê que na área econômica tem lá o Banco Central, tem o Ministério da Fazenda, e eu queria saber o que faz o Ministério do Planejamento, que também é de orçamento e de gestão. Bem, esse ministério, na verdade, ele é resultado de uma fusão de dois ministérios. Nós tínhamos antigamente a Secretaria de Planejamento, e que foi fundida com a antiga Secretaria, o Ministério da Administração. Então, na verdade, nós temos atribuições amplas aqui. Nós cuidamos do planejamento, como é óbvio, do orçamento, cuidamos da parte de tecnologia da informação, toda a política de tecnologia da informação do governo federal é definida pelo Ministério do Planejamento, cuidamos de recursos humanos, cuidamos de gestão, também está no nome do Ministério, as definições sobre as práticas e modernização de gestão no governo federal ficam a cargo do governo federal, cuidamos de patrimônio da União. Agora, ministro, explica um pouco para o telespectador entender. O governo, para gastar um dinheiro, o Ministério da Fazenda é quem arrecada, certo? O dinheiro entra no Tesouro, na Fazenda. Ele precisa de uma autorização do Ministério do Planejamento, tem que estar tudo no orçamento. Por isso a gente vê no final de ano, tem aquela briga entre os ministérios, que sempre deságua aqui no planejamento. Por quê? É o planejamento quem dá a última palavra final para onde vai o recurso?